vamos falar hoje sobre um assunto que tem gerado muitas polêmicas: o contrato de namoro. Afinal, namoro pode ser uma relação que permita a realização de um contrato a seu respeito? Ou o namoro é só uma relação entre duas pessoas que estão querendo se conhecer melhor, um relacionamento não sério e que foge ao âmbito do direito? Há duas correntes a esse respeito hoje no Brasil. Há os que entendem que sim, duas pessoas podem perfeitamente celebrar um contrato de namoro, porque isso decorreria da sua autonomia, né, da sua autonomia privada, da sua liberdade de contratar, ou seja, eu posso fazer um contrato sobre o que eu quiser, declarando como, né, duas pessoas adultas o que a gente quer ou não quer, e aí a finalidade principal do contrato de namoro seria declarar que o relacionamento entre essas duas pessoas é apenas de namoro, e há os que entendem que o namoro não tem previsão legal e, portanto, foge ao âmbito do direito. Pois muito bem, por que as pessoas fariam um contrato de namoro? E qual seria a sua finalidade? Hoje, muita gente tem procurado fazer um contrato de namoro para evitar que o seu relacionamento seja considerado como uma união estável. A união estável é quando duas pessoas, né, vivem juntas, têm um relacionamento baseado em uma convivência contínua, duradoura, e com o objetivo de constituir família. Se assemelha demais ao casamento, com a diferença que o casamento tem início a partir de uma celebração. Todo mundo já foi a um casamento e sabe que o casamento é um relacionamento que começa a partir de uma celebração, de um evento formal, solene. Já na união estável, as pessoas vão vivendo como se casadas fossem, porém sem ter passado por esta celebração. É por isso que hoje muita gente quer fazer o tal contrato de namoro, para dizer, olha, isso aqui é só um namoro, não é uma união estável, né? E o motivo principal é porque é muito difícil hoje em dia conseguir diferenciar namoro de união estável. Porque antigamente, né, as pessoas sabiam perfeitamente o que era namoro e o que era união estável, principalmente porque os namorados não tinham hábitos de viajar juntos, de dormir juntos, de passar finais de semana ou feriados juntos, né? E isso normalmente se dava em companhia dos pais, com uma fiscalização, uma vigilância muito severa, e, portanto, era muito mais fácil você saber quando a pessoa estava namorando e quando ela tinha o que a gente hoje chama de união estável, né? E, por outro lado, a lei, quando trata da união estável, faz um tratamento muito subjetivo, muito difícil de ser comprovado. Primeiro, porque não há exigência de que as pessoas morem juntas sob o mesmo teto. A lei não fala em coabitação, fala em convivência. Contínua quer dizer, não pode ser um relacionamento instável, não pode ser aquele relacionamento que o povo fica um tempo junto, separa, volta. Todo mundo conhece um casal ioiô, né? Que vai, volta. Para ter uma união estável, precisa ter uma continuidade, ou seja, não pode ter esse separa, volta. Duradouro, a lei não fala em prazo. Tem muita gente que acha que para ter união estável precisa ter 5 anos de relacionamento, sendo que isso não está previsto em lei e pode acontecer que você tenha uma união estável com muito menos tempo, né? Então, o prazo não é essencial para caracterizar a união estável. O tempo de relacionamento, portanto, não interfere, não precisa viver junto, debaixo do mesmo teto. Ou seja,
há muitas semelhanças entre o namoro no século XXI, né, atualmente, e a união estável. É isso que faz com que algumas pessoas, principalmente os que já são divorciados, os que já passaram por algum tipo de relacionamento, ou os endinheirados, tenham medo, né, de não estarem sendo considerados como namorados e já, sim, tendo uma relação de união estável como companheiros. E aí existem várias consequências que podem surgir, né? Se fica caracterizado uma união estável, um pode pedir pensão alimentícia para o outro, um pode vir a ser herdeiro do outro se o outro morrer, né? Pode haver direito à metade dos bens. Então, existem diversas consequências que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a se submeter a essas consequências. É por isso que começa a surgir essa ideia do contrato de namoro. Ainda que o namoro não seja algo da esfera do direito, né? O direito não tem nenhuma lei dizendo, olha, namoro é isso ou aquilo, mas as pessoas podem ter o objetivo de fazer o contrato, pelo menos para dizer, olha, essa relação não é uma união estável, é namoro. Neste momento, a gente não tem a intenção de constituir família. Ora, se duas pessoas adultas escrevem num papel que o relacionamento delas é de namoro, não é de união estável, é claro que se houver dúvida no futuro e isso for parar na justiça, o juiz vai levar em consideração aquele papel que os dois escreveram e assinaram, declarando que naquela data eles não tinham intenção de constituir uma união estável, era somente uma relação de namoro e, portanto, sem outras consequências. Não tem pensão alimentícia, não tem herança, não tem divisão de bens, não tem nada disso. Ah, mas e se naquela data era namoro e depois evoluiu e acabou sendo considerado uma união estável? Isso é possível? É possível. Se isso acontecer, o juiz vai levar em consideração que naquela data do papel era namoro, mas que, a partir de um certo momento, daí em diante, virou união estável. Vamos imaginar, por exemplo, que não moravam juntos, passaram a viver juntos, deram uma festa apresentando para a família, começaram a se tratar por marido e mulher, por exemplo. O juiz pode considerar, olha, dessa data em diante, isso aí deixou de ser namoro e passou a ser uma união estável. E aí vem de novo a pergunta, então tal contrato serve para quê? Tem um complemento. Eu posso estabelecer nesse contrato que hoje a minha relação é só namoro e que, se no futuro vier a ser considerada uma união estável, eu quero desde já registrar o regime da separação total de bens, por exemplo. Ou seja, além de ser uma declaração de que naquela data não tem intenção das partes de que seja configurada uma união estável, além disso, se no futuro esse troço virar uma união estável, vai ser separação total de bens. O que está no meu nome é meu, o que está no nome da outra pessoa é da outra pessoa e nada se mistura em termos de patrimônio. Isso é válido? Isso é válido. Tá? Isso pode produzir efeito? Sim. Então, na verdade, você está fazendo ali uma declaração negativa, hoje não é união estável, e uma declaração para o futuro. Se vier, eu já estou prevenindo e dizendo que eu não quero mistura de bens. Posso pôr outras coisas? Já vi um monte de cláusulas até divertidas. Já vi cláusula, por exemplo, sobre guarda de pet. Né? O casal de namorados tem um cachorrinho. Né? Se separar, o cachorro vai morar com fulano ou com fulana, o outro tem direito de visitar, tem que contribuir com a ração, com o pagamento das vacinas e assim por diante. Mas o mais comum mesmo
é essa colocação da separação total de bens. Normalmente, eu repito, isso alcança, né? Em geral, os gatos escaldados, né, os que já passaram por divórcio, já tiveram um relacionamento que foi tumultuado no final, e aqueles que a própria família fala, olha, faz um contrato, porque depois vai dar confusão no patrimônio, né? A pessoa crescer o olho em cima do que você tem, então faz logo um contrato de separação total de bens. Então, assim, em geral, né, são essas as utilidades. Primeiro, declarar que o relacionamento é de namoro, tentar evitar que seja considerado, naquele momento, uma união estável. Pode ser renovado de tempos em tempos. Vamos dizer que a cada 6 meses, por exemplo, você repita aquele contrato, mudando a data, para dizer, continuar dizendo é namoro, é namoro, é namoro, e se vier a ser união estável, a gente quer, por exemplo, a separação total de bens. Então, essas são as principais utilidades, digamos assim, do famoso contrato de namoro, e é uma novidade porque os tribunais ainda não julgaram essa matéria, essa questão. Então, não dá para afirmar com certeza que vai funcionar, né? Mas, como dizem alguns antigos, cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, né? Então, na dúvida, melhor você ter um papel dizendo que aquilo é só um namoro do que não ter nada e ficar nas mãos, né, de um juiz que vai entender por um lado ou por outro, né? E se você tiver o documento, pode ser que ele seja considerado e tenha a sua utilidade, né? E aí, desde cedo, já é bom pensar sobre isso, não é verdade? Então, fica a dica. Era o que a gente tinha para falar sobre o contrato de namoro.